Fala pessoal, aqui novamente para a gente finalizar essa parte que eu prometi para vocês, né? Tá aqui dos crimes em espécie. Os crimes em espécie, nós vamos falar só aqueles que faltaram, porque a grande maioria dos crimes, omissão de socorro, fuga do local do acidente, dirigir alcoolizado, permitir, confiar, entregar a direção de veículo automotor a quem, por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condição de dirigir o veículo, todos esses crimes, outros crimes nós falamos. Qual o crime que nós não falamos? Homicídio e lesão corporal culposa. E aqui o código dos crimes em espécie, nós vamos falar a parte básica, daquilo que cai na sua prova, tá? Vou falar de uma forma bem simples para aquelas pessoas que são leigas de tudo na área do direito entender, tá? Dos crimes em espécie, o que é? Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Bom, ele colocou a palavra culposo. O que é aquele que é a palavra culposo? Aquele que ocorreu sem a vontade da pessoa de matar. Eu tive culpa, mas não tive vontade, não tive dolo. Por exemplo, estou dirigindo meu carro e acontece um erro da minha parte e eu venho a colidir o veículo com um motociclista, um pedestre e acabo matando essa pessoa. Aí a pessoa veio a óbito, neste caso eu pratiquei homicídio culposo. Ah, mas por que foi culposo, não foi doloso? Doloso é quando queria que acontecesse o fato. Ou pode ser culpa consciente, ou pode ser também dolo eventual. Não vou entrar nessas formalidades do direito, porque não há necessidade para você que está tirando a habilitação. Eu quero que você entenda o seguinte: você está dirigindo seu carro, acontece uma falha, você comete um homicídio culposo na direção de veículo automotor, matou alguém. Por exemplo, o pare estava apagado, você avançou o pare, veio um motociclista, pegou ele de cheio, você matou a pessoa. Você teve culpa? Teve. Teve culpa. Porém, tinha um pare, tinha a placa, você só não viu, não observou direito. Mas não teve a vontade. Você nem conhecia aquela pessoa para ter matado aquela pessoa. Então é diferente de você pegar, não gostar de uma pessoa e pegar o seu veículo e ir de encontro ao veículo dela, ir lá e bater o seu carro no carro dela, ela cair, você vai e passa em cima. Aí nem responde pelo Código de Trânsito, responde pelo Código Penal, matar alguém, porque você usou o veículo como uma arma para poder matar uma pessoa. O que é diferente, quando você está dirigindo, acontece um infortúnio, um erro, que todos nós podemos acontecer, mas não deixa de ter a culpa. Aí sim você pegará uma sentença, poderá, né? Uma pena, né? De 2 anos a 4 anos. Então, detenção, tá? Detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Essa é a pena. Agora, se você, no homicídio culposo, ou seja, na culpa, você pode ter a pena aumentada de 1/3 a metade se o agente não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, se praticar em faixa de pedestre ou na calçada, se deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente, ou se no exercício de sua profissão, esse é o que cai na prova do Detran de Goiás, no exercício de sua profissão ou atividade estiver conduzindo veículo de transporte passageiro. Então, quer dizer, a pena ela pode ser aumentada nessa situação. Vamos supor que a pessoa tem lá, matou na faixa de pedestre, não tem permissão e aí omitiu socorro. Nesse caso, vai servir como agravante da pena. E aí a pena, se vamos supor, na dosimetria da pena, o juiz pode optar em aumentar 50%. Se ele deu 4 anos nas contas dele lá da dosimetria de pena com esses agravantes, ele pode aumentar 50% de 4, que daria, no caso, 6 anos de detenção. Mas só para você ter uma noção do que está escrito aqui. Então, a pena ela pode ser aumentada com esses agravantes. Não ter carteira, né, em faixa de pedestre na calçada, não prestar socorro
ou no exercício de profissão, que é o que cai na sua prova, pode ter essa pena aumentada de 1/3 à metade. Agora, esse crime aqui, ó, se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, já é outra história. Aí, se ele matar alguém sob a influência de álcool, pena de reclusão de 5 a 8 anos e suspensão do direito de dirigir, sob ter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então, essa pena de 5 a 8 anos é de reclusão, ou seja, iniciar em regime fechado. Detalhe, o legislador colocou a seguinte situação para quem mata alcoolizado, que essa pena ela não pode ser substituída de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Então, nesse caso, você tem que cumprir a pena em reclusão. Pode ter progressão, aí no caso tem que ver com os operadores de direito, mas o que está na lei é que essa pena por matar alguém alcoolizado, lá no artigo 312-A, no parágrafo, se não me engano, parágrafo único desse artigo, fala que, exceto, né, o parágrafo 3º do artigo 302, não incidirá na substituição da pena. Então, e parágrafo 3º e o 2º também, tá? Que é, no caso, lesão corporal culposa. Alcoolizado, também é pena de reclusão. Esse também não tem como substituir, tá? Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que aqui agora é machucar alguém, de 6 meses a 2 anos, de forma culposa, sem a intenção, né? De 6 a 2 anos, e suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. E a pena pode ser aumentada também de 1/3 à metade naquela situação. Faixa de pedestre, omissão de socorro, na calçada, no exercício da profissão, tiver aí conduzindo veículo de transporte passageiro, a pena também pode ser aumentada para lesão corporal. O tempo é pequeno, é pouco, mas é o que nós temos para hoje, né? Aí, no caso, se você machucar alguém alcoolizado, a pena piora um pouquinho. É de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo das outras penas previstas, né? Machucar alguém alcoolizado de 2 a 5 anos. Quer dizer, já é uma pena maior. Tá? E também não substitui a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, que é trabalho comunitário às entidades que recebem os atentados de trânsito. Nessa circunstância, não tem como fazer essa transferência, de acordo com a lei. Certo? Agora, aqui é o crime de racha, né? Participar da direção de veículo automotor em via pública, em disputa, gerando situação de risco, de 6 meses a 3 anos. Tá? Aí já é outra história, outro tipo de crime. Então, se você fazer racha, competição, ou manobra perigosa, direção perigosa, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada, detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então aqui, quem que vai te julgar? Não é o agente, não é o Detran, são os órgãos de trânsito aqui. Nós estamos falando de crime. Quem aplica isso? O judiciário. Vai ter um inquérito, você vai ter problema. Agora, pior ainda se você matar alguém fazendo racha. Se você machucar alguém fazendo racha, está aqui de 3 a 6 anos de reclusão. Então, machucou alguém fazendo racha de 3 a 6 anos. Matou alguém fazendo racha, a pena piora. Está aqui, 5 a 10 anos. É a maior pena que nós temos no Código de Trânsito Brasileiro. Eu faço um trocadilho. Pena por racha de 5 a 10 anos. Pena que essa pena pode ser transformada em, se o juiz optar, por pena restritiva de direito. A única que não pode é alcoolizado. Essa aqui ainda pode. Beleza? Aqui, gente, nós já terminamos essa parte que o que ficou faltando, tá aí aquela partezinha que ficou faltando, tá? Então, se você quiser passar na prova do Detran, tiver com medo, eu tenho aqui um grupo VIP de WhatsApp, onde identifica as respostas das próprias perguntas,
Mas como eu prometi para vocês, eu vou dar uma dicasinha de algumas questões aqui relacionadas ao conteúdo que nós trabalhamos, tá? Vou responder com vocês os principais exercícios aqui desse conteúdo, tá? Então vamos lá. Primeiro exercício. Não sendo possível identificar o infrator, a responsabilidade pela infração é de quem? Dos pais do proprietário do veículo, não haverá um responsável por não foi possível identificar o infrator, do agente de trânsito por não ter identificado o infrator. Bom, isso aqui nós falamos vários momentos na aula. Se o infrator não foi identificado porque não foi abordado, a responsabilidade será de quem? Atualmente, no Código de Trânsito, é do principal condutor, caso a pessoa tenha indicado o principal condutor. Se não for o principal condutor, será de quem? Do proprietário do veículo. Tá? Outra questão. A penalidade de advertência por escrito somente poderá ser aplicada quando a infração for de natureza gravíssima? Não. Quando a infração for de natureza leve ou média, está aqui a resposta. Então, de leve ou média. Para essa penalidade de advertência ser aplicada, você não pode ter cometido nenhuma infração anteriormente num período de 12 meses. Tá? Então, está aqui. Essa é a resposta. Vamos para compete a aplicação da penalidade multa. Essa nós falamos muito, né? Quem que aplica multa? A autoridade de trânsito, os agentes da autoridade de trânsito, a qualquer cidadão ou Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar? Lembre-se, quem aplica multa é a autoridade de trânsito. Ah, mas o agente de trânsito multa? Não. Polícia Rodoviária Federal multa? Não, nem Polícia Militar. Tá? Então, quem multa é a autoridade de trânsito. Beleza? Então, tá aí. Mais um. Quanto à sua pontuação, marque a alternativa correta. Gravíssima 7 pontos, gravíssima 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos, leve 3 pontos. É isso aqui mesmo. 7, 5, 4, 3. Né? Também pode cair assim, a soma dessas infrações, uma de cada uma, seria quantos pontos? 19 pontos. Tá? 19 pontos. O condutor habilitado poderá ter sua carteira nacional suspensa quando? É uma pergunta que está defasada, tá, pessoal? É uma pergunta antiga que não é desse jeito mais, tá? Se você olhar o vídeo lá que eu mostrei, não é quando atingir 20 pontos. Você pode até quando atingir 20 pontos, desde que você tenha duas gravíssimas. Mas aqui a resposta é a letra D. Dirigir com a carteira vencida há mais de 30 dias é infração, mas não dá suspensão. Envolver acidente grave para o qual haja contribuído também não há aí a suspensão. Atingir a contagem de 29 pontos nos últimos 12 meses, também, como é uma pergunta antiga, né, não tem embasamento. Lá, atualmente, é com 20, 30 e 40. 20 se tiver duas gravíssimas, 30 se tiver uma gravíssima e 40 se não tiver gravíssima. Então, é uma pergunta antiga, mas que ela continua caindo, então por isso que eu estou fazendo com vocês. As medidas administrativas adotadas pela autoridade de trânsito, ou seja, a gente tem por objetivo. Qual é o objetivo da medida administrativa? É cessar o problema. Para que cessar o problema? Para que fazer a pessoa colocar o cinto da diligência em cima? Para proteger a vida e a incolumidade física da pessoa. Não é para punir a pessoa, não é para isso. Tá? E nem é para levar uma reflexão. Qual que é a função da medida administrativa? Proteger a vida e a incolumidade física da pessoa. O condutor será submetido a curso de reciclagem quando? Quando você tem que fazer curso de reciclagem? Quando está suspenso do direito de dirigir. Quando absolvido judicialmente, não. Quando tiver anulada a sua permissão, não. Por que você vai fazer curso se tiver anulada? Cometer qualquer infração grave? Não. Outra, poderá ser aplicada a penalidade de cassação do documento de habilitação quando o condutor, estando com o direito de dirigir suspenso, conduzir qualquer veículo. Verdade. Está suspenso a encontrar dirigindo, vai ter sua carteira cassada. Quando for encontrado dirigindo em excesso de velocidade? Não. Quando tiver acima de 50%, suspende. Nós já explicamos a diferença de suspensão e cassação lá no vídeo de penalidades. Quando o condutor for encontrado dirigindo sem os documentos de habilitação? Não, aí ele está dirigindo sem documentos que são de porte obrigatório, é uma infração leve.
Quando o condutor foi encontrado sob efeito de substância tóxica, álcool ou alcoólica pela primeira vez. Também não. Essa letra D aqui nem existe, que tem duas D, né? No máximo, só até a letra D. Então, a resposta aqui é letra A mesmo, tá? Retenção do veículo como medida administrativa é aplicada quando o condutor atirar do veículo objetos na via, o condutor deixar de preservar o local do acidente, dirigir sem atenção são os cuidados indispensáveis de segurança do trânsito, ou deixar de usar o cinto de segurança, ou até colocá-lo. Então, nós já comentamos essa daqui lá na parte da retenção, né? Então, é uma infração deixar de usar o cinto de segurança como aí medida administrativa de retenção. São inúmeras situações, sem carteira da retenção, né? Também são vários casos. Aqui, dessa pergunta, colocou sem o cinto de segurança. Os outros não faz retenção, tá? No caso, o A só dá multa, o C também só dá multa, o D deixar de preservar e tem que olhar, mas é uma infração. O local do acidente, dependendo da situação, pode se incidir até em crime, né? Assinale a alternativa onde está prevista uma medida administrativa. Essa é fácil. Eu falei que todas as medidas administrativas começam com R ou T. Então, a resposta aqui é remoção. As outras todas são o quê? Penalidades, tá ok? O documento comunica o infrator, comunica, avisa, diz o quê? Trânsito da imposição de uma multa. Chama o quê? Notificação. Ele está te comunicando, ele está te mandando a notícia. Está te comunicando, né? Agora, aqui que muita gente confunde com essa outra. Muita gente marca aqui como multa de trânsito. O documento que comunica é a notificação. Agora, o nome das taxas que a gente paga, recolhida pelos órgãos de trânsito, proveniente das infrações de trânsito, aí sim é a multa de trânsito. Então, não confunda a notificação com a multa. As taxas, multa. O que comunica, notificação. A competência para julgar os recursos interpostos contra as decisões da JARE, que ele está falando de recurso de segunda instância, dos órgãos municipais e estaduais, é o CETRAN, né? Comentamos lá no processo administrativo. E essa é uma questão que já é obsoleta, porque hoje a JARE tem 24 meses para poder julgar o recurso, mas se por motivo de força maior o recurso interposto junto à JARE não for julgado no prazo de 30 dias, a autoridade responsável pela penalidade de ofício ou por solicitação recorrente concederá efeito suspensivo, tá? Efeito suspensivo. Hoje o efeito suspensivo é imediato, né? O recurso tempestivo, dentro do prazo da lei, é de imediato. A quem caberá interpor recurso contra as decisões da JARE? A gente comentou no processo administrativo, que é a autoridade, né? E também o recorrente. Então, o responsável pela infração e a autoridade de trânsito, tá? Esses podem recorrer. Quanto ao pagamento de multa, marque a alternativa correta quanto ao pagamento de multa, né? Poderá ser efetuado até a data do vencimento expresso da notificação da penalidade por 20% do seu valor. Não é por 20%, é por 80% do seu valor, né? Então, a resposta aqui é letra B. 20% é o desconto, mas 80% do valor total, no caso. Então, resposta letra B, né? Letra D, né? Poderá ser pago, não é a qualquer tempo, me perdoe, porque aqui embaixo ele colocou a qualquer tempo, que isso que é ruim, a gente lê rápido, né, pessoal? E acaba a gente até errando. Então, poderá ser efetuada a qualquer tempo? Não é a qualquer tempo, né? É na data do vencimento. Então, eu olhei só 80, não li tudo rápido, com a intenção de diminuir o vídeo para que vocês entendam e não dê preguiça, porque é um conteúdo chato. Marca a alternativa onde está prevista a medida, uma penalidade, né? Onde está prevista uma penalidade. Lembre-se, medida administrativa começa com R ou T. Então, se todas são R ali, a única que não é R é uma penalidade. Então, o restante é tudo medida administrativa. Beleza? A remoção do veículo ocorrerá quando o condutor transitar com o veículo sem nó vistoria após o acidente? Não. Parar para embarque e desembarque no ponto de ônibus? Não, isso é infração.
Estacionar onde a guia da calçada, meio-fio rebaixada para entrada ou saída de veículo. Nesse caso, sim. Né? Nós sabemos que o proprietário da garagem hoje ele tem que solicitar a remoção do veículo para o órgão de trânsito. Né? Mas, do jeito que cai na prova, ainda assim, onde houver a guia da calçada rebaixada para entrada ou saída de veículo. Beleza? Pessoal, é isso aqui, né? Esse é a parte aí que ficou na pendência com vocês, tá? Um abraço a vocês e sucesso, que todos sejam aprovados na prova de primeira. Se alguém precisar, tiver alguma dúvida, já sabe, com o telefone é só entrar em contato.